Boa noite. Bem-vindos a vocês que estão presentes aí pela primeira vez, pelo menos a primeira vez que eu os vejo, né? A gente está com as palestras toda quinta-feira e começamos há 2 semanas atrás a falar sobre o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente alcança a 3ª palestra, então o 3º capítulo, que tem um título muito interessante para a gente e que é uma das coisas que mais me encantaram quando eu comecei a estudar o Espiritismo e a ler o que o Kardec tinha deixado escrito para a gente, que é a interpretação que eles dão a respeito da vida, do universo, onde é que a gente está, por que tem tanto planeta, o que há nesses outros planetas, que a gente olha e não enxerga nada, parece um monte de gás e não faz sentido algum para a gente, e que os espíritos, dando uma nova interpretação para aquilo que Jesus falou, deixa muito claro para a gente o porquê disso tudo, né? Não haveria criação, ou Deus não haveria criado essas coisas por enfeite, não está aí à toa, né? Bem, então a gente vai tratar desse capítulo, e o título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu, quando comecei a ler o capítulo, e aí fica uma sugestão importante para vocês, leiam esse capítulo 3, tá? É um capítulo bacana, ele é grande o suficiente para, numa palestra de 30 minutos, a gente não conseguir esgotar tudo que tem ali de assunto para dizer, mas ele ao mesmo tempo é esclarecedor o suficiente para, numa leitura, coisa rápida, 10, 15 minutos, te fazer pensar coisas que até então, às vezes, nunca teriam passado para a nossa cabeça, tá? Então fica a sugestão de leitura desse capítulo depois da palestra. Eu precisei condensar muito do que está escrito ali para ganhar condição de fala e caber no tempo que nós temos, então por favor não deixem de ler esse livro, tá? Eu começo, e isso lembrando uma frase desse cientista que está na foto, Carl Sagan. Ele dizia assim, que se não existisse vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Ele era um cara muito sagaz, ele era um cientista, não acreditava em Deus, não tinha ele não comungava dessa nossa crença aqui, mas ele sabia muito bem misturar essas coisas, né? O lúdico, a poesia com a ciência. E numa frase como essa, ele nunca afirmava que não existia vida fora da Terra, mas também não afirmava que existia. Ele colocava sempre a dúvida na nossa cabeça. E de fato não parece para vocês? Olha para o céu à noite, você vê tanta estrela. Cada estrelinha dessa é um sol, cada solzinho desse tem seus planetinhos girando em torno dele. E você fica olhando tudo isso e diz, não é possível que está tudo isso aí à toa. Não tem ninguém morando lá, ninguém usa isso. De fato ia ser um desperdício muito grande. Será que Deus não foi inteligente o suficiente para fazer coisa à toa? À toa. Ou ele fez só para a gente ficar olhando, só para a gente admirar? Será? Que não tem nenhuma outra função isso? Que a estrela que a gente vê à noite e fica admirando está ali só para enfeitar o nosso céu, aquele pedacinho de onde a gente mora? Parece muito pouco, pelo menos para o meu entendimento. Parece pouco. E aí a gente vai buscar uma outra referência no mundo que a gente conhece aqui. A natureza, se a gente prestar atenção, a natureza nunca faz nada à toa. Não existe nenhum sistema natural em que ocorra desperdício. Se existir desperdício, esse sistema ele é extinto, some, desaparece. O nosso corpo é uma prova disso. Se você não estimula um músculo, ele definha. Um cadeirante, ele tem o músculo da perna definhado, ele não usa. O corpo entende, olha, não está usando, vamos mandar essa energia para outro lugar. Em compensação, ele utiliza muito o braço para se movimentar na cadeira. O músculo do braço desenvolve, cresce. E um exercício que a gente faz aqui nessa quinta-feira é trazer alguma coisa de alimento para o nosso espírito, que é igual. Se não alimenta, se não desenvolve, se a gente não faz com que essa nossa relação com o divino, com o sagrado não se fortaleça, ela definha. E de repente você, em vez de olhar para o céu e se sentir agraciado por ver tudo aquilo, se sentir admirado, sentir feliz por estar tendo essa experiência,
você sente solidão, porque acha que está sozinho, olhando tudo aquilo. Na hora que você tem noção da tua pequenez, em vez de você ficar agraciado com isso, e com isso ser humilde o suficiente para tocar a vida, você fica assustado, achando que está sozinho, achando que está perdido, que ninguém importa contigo. Talvez é só falta de exercitar o espírito, entregar alimento para o espírito. E aí, além disso, tem o cérebro, que é outra parte importante. Se o nosso espírito usa o cérebro para se manifestar nesse mundo, se você não exercita o cérebro, você está deixando de se manifestar propriamente dito. Boa música, e a gente vai falar disso aqui hoje, boa leitura, bons filmes. A gente vive num mundo cheio de dualidade, tem música boa, tem música muito ruim e tem música péssima. Tem filme da mesma qualidade, tem livros muito bons, tem livros horríveis. A gente escolhe, tá aí, é um catálogo aberto, é um menu, é um restaurante, você escolhe o prato que te agrada. Mas a gente tem que fazer esse exercício, né? Então, nesse entendimento, e hoje eu estou embasado e apoiado no que o Kardec falou, de fato, o universo não é desperdício nenhum. A natureza não deixa espaço vazio. Se você não cumpre aquilo que é o teu propósito, lembra que os espíritos, eles falaram para Kardec que se ele não assumisse essa missão de codificar a doutrina, ele fala, não tem problema, outro vai fazer. Se você não quer, outro faz. Então a gente tem que ter nessa hora propriedade para assumir aquilo que é o nosso papel. E se você não estiver conectado com o teu íntimo, com o sagrado que a gente carrega, aí de repente você vai ficar se perguntando quem sou eu? Ou como a gente diz aqui, onkotô, ponkovô, quem que eu sou? Entende? Mas vamos voltar lá para o livro. O capítulo hoje, esse capítulo todo está embasado nesses 3 versículos da Bíblia do capítulo de João, capítulo 14 do Evangelho de João, tá? E que eu fiz o recorte ali do mesmo título do capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Antes da gente avaliar essa frase dentro das interpretações que Kardec trouxe, é importante a gente relembrar que um tempo atrás teve um palestrante aqui que disse o seguinte, que na Bíblia você observa Jesus falando sobre Deus de formas diferentes. No versículo de hoje ele diz, na casa de meu Pai. Em outros momentos da Bíblia, ele diz na casa do vosso Pai. Outros momentos do nosso Pai. Eu lembro que a palestrante trouxe atenção para isso, porque, acreditem, homens sábios nunca dizem as coisas sem um propósito por trás. Jesus fazendo essas distinções, havia algum propósito. E o Espiritismo traz a interpretação de que quando ele dizia isso, ele estava se referindo ao entendimento que as pessoas naquela época tinham de Deus. E que ele vai mudando com o tempo, né? O entendimento de Deus que a gente tem hoje é muito diferente do entendimento que eles tinham na época de Jesus. E que quando ele dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele estava se referindo ao Deus ou o entendimento que ele já tinha de Deus, que é muito mais profundo do que a gente ainda tem. É uma relação muito diferente. Jesus confiava plenamente, a gente ainda tem dúvida. A gente ainda vacila, né? A fé ainda dá uma escorregadinha. A gente está aqui para aprender, confiar cada vez mais, né? Mas então, quando ele fala isso, é fundamental para a gente compreender e criar a linha de raciocínio que eu estou pretendendo aqui hoje, que quando Jesus diz isso, ele está falando de um Deus que provavelmente a gente ainda não consegue conhecer, porque está distante do nosso entendimento. Na cruz, quando ele pediu para Deus, ele disse, Deus perdoa porque ele não sabe o que faz, eles não sabem o que estão fazendo. A gente ainda está meio perdido, igual naquela época, tentando entender o que é Deus. No livro dos Espíritos, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Simples, simples, mas o que é isso? Me explica. Falta para a gente o entendimento, não é? Então essa relação de Jesus com Deus, ela é mais profunda e a gente precisa ainda de ler muitas vezes o Evangelho, a Bíblia, ou precisa de um outro codificador para explicar as minúcias que a gente ainda não captou, tá? Interessante que o primeiro significado que Kardec aponta para essa frase de Jesus é o seguinte, que a gente pode entender
o universo como a casa. Então, quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai, a casa é o universo. É esse lugar onde a gente está. Que a gente não sabe o tamanho, não sabe a forma, não sabe se é redondo, se é esférico, se é uma ferradura, não sabe como é que é, não sabe se o planeta Terra está mais para a esquerda, mais para a direita, está mais para baixo, mais para cima. A gente não sabe o que é o universo, onde a gente está. A ciência está buscando, mas a gente nem enxergou o universo inteiro ainda. Então daqui eu já mostro a dificuldade que a gente tem para tratar desse tema. Por isso que Jesus falou na casa de meu Pai, olha, vocês ainda precisam de um tempinho para entender toda a criação de Deus. E as moradas são os planetas. Essa é uma das interpretações dessa frase de Jesus. Há muitas moradas, há muitos planetas no universo que Deus criou para a gente. E isso é incontestável. Planetas há aos montes. Né? Nosso sistema solar tem mais um monte deles, né? Que a gente consegue observar. Para aqueles descrentes dá para ver isso. Né? Essa foto, vou apagar a luz para ficar melhor para vocês enxergarem, é da NASA, aquela agência dos Estados Unidos que manda o pessoal para a Lua. Todos os dias eles colocam na internet uma foto do espaço, uma foto qualquer. Curiosamente, essa foi a foto do dia e que vai me servir muito bem para a gente explicar. Dia 5 de novembro eles publicaram essa foto. Para quem gosta de astronomia e está bem referenciado... Oi? Hoje, do dia 5 de novembro. Para quem gosta de astronomia e está bem referenciado, isso aí fica ao norte do cinturão de Órion. Não me perguntem onde fica o cinturão de Órion. Não sei nem aonde o Órion está, vou saber onde está o cinto dele, né? O que importa para a gente? Cada pontinho luminoso dessa foto, cada pontinho luminoso é uma estrela. Igual o nosso Sol, e em volta dessa estrelinha tem outros planetas girando. E aí eu volto ao que o Carl Sagan falou. Acha mesmo que Deus criou tudo isso aí, tudo isso, que é um pedacinho diminuto do universo, mas é uma coisa ínfima que a gente, assim, é muito pequeno, é um cisco do universo todo. E ele vai criar tudo isso aí só para a gente ficar olhando a foto da NASA e achar que é bonito? Não sei, pode ter sido, talvez sim, talvez não. O ideal é que cada um construa o raciocínio aí, firme naquilo que vai acreditar posteriormente, né? Mas é tudo muito grande, ia ser um desperdício muito grande de espaço, né? Como ele mesmo disse. Uma segunda interpretação que o Kardec traz para a gente no livro hoje, ele diz que essa frase de Jesus pode significar os estados dos espíritos na erraticidade. Os estados dos espíritos na erraticidade. Deixa eu explicar melhor. A Revista Espírita tem um volume dela, foi lançado em 1858, em que tem uma entrevista, na realidade foram duas entrevistas, daquele compositor de música clássica Mozart, que é o que está na foto ali, famoso. Lembra no começo que eu falei que tem música boa e música ruim? Então, esse cara é o da música boa, ele joga no time da música boa. E se ninguém ouviu, vale a pena. No YouTube tem Mozart até para estudar, Mozart para dormir, Mozart para tudo, tá? Vale a pena. O dia que tiver com insônia, coloca, experimenta, né? Por quê? Nessa entrevista da Revista Espírita, ele diz que morava em Júpiter, esse planeta que está do lado dele, e que às vezes a gente consegue observar o olho nu ainda. De vez em quando ele está aqui no nosso céu e você consegue enxergar ele, a olho nu. E ele dizia que morava em Júpiter. O problema é que quando a NASA tira foto de Júpiter, é essa bolota estranha aí. Que a atmosfera, se a gente fosse para lá, a gente morreria, a gente não conseguiria sobreviver. Não tem a condição de oxigênio como a gente tem aqui hoje, a gente não ia ficar bem lá. Só que Mozart, nessa entrevista, né, psicografada, ele fala que lá é uma maravilha, muito melhor do que a Terra. Lá ninguém sofre, lá todo mundo é feliz. Lá ele diz assim que os pássaros cantam, as plantas cantam, e é uma música que ecoa para o infinito. Imagina a vida feita de música.
Só que aí tem que ser música do estilo de Mozart. Que há uns estilos aí que é melhor. A gente não conhece o estilo de vida dessa música. Tá? Então, isso é para mostrar, assim, Mozart falava da terra, e aí o Espírito falou, pô, mas você não tem saudade da... Espírito não, perdão. Quem estava entrevistando perguntou, mas você não tem saudade da terra, não quer voltar? Ele falou, tá doido. Para a terra só vai em missão. Se alguém tiver uma missão, aceitar uma missão para fazer, e volta para a terra, que é um planeta que está num estágio inferior evolutivo. E aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tá? E aí um ponto importante nessa frase, quando dentro do Espiritismo você ouve a palavra erraticidade, não significa que é um espírito que está errado, que está fazendo mal. Erraticidade significa o espírito desencarnado, aquele que já passou desse plano para o outro, vive exclusivamente no plano espiritual. Erraticidade significa aquele que vagueia, é o espírito livre, que pode se movimentar, entre aspas, porque tem uns que desencarnam e ficam ancorados aqui ainda. O budismo fala muito sobre ilusão e tentação. Buda significa o iluminado. O contrário do iluminado eles chamam de Mara, que é a ilusão. Ele diz que é você achar que isso aqui é tudo que há. E aí depois que você morre, você fica preocupado com a casa, você fica preocupado com a herança, com o dinheiro que você escondeu, fica preocupado com joia, com a família. Será que a minha família vai ficar bem? Será que não vai? Será que vão sobreviver sem mim? E tem um pouquinho de egoísmo nisso tudo. Porque você acha que você é o centro do universo, né? Na minha família sem mim não existe. Né? E aí a gente aprende que não tem ninguém insubstituível. Ninguém é insubstituível. A gente é importante sim, mas insubstituível não. Então, o budismo prega muito isso. O desapego. E eles falam, e eu não consegui alcançar essa profundidade de entendimento ainda, que eles dizem até para você ter cuidado com o desapego do desapego. Tem gente que é apegada ao desapegar, e aí também confundiu a história, não é esse o caminho. Então, aí, voltando ao início da palestra, o fundamental da gente fazer ou exercitar esse vínculo, essa relação espiritual, é saber que a hora que chegar ao fim dessa nossa existência, que pode ser amanhã, depois, daqui 1 minuto, 15, é deixar acabar. Deixa aí. Terminou. Você fez o que devia. Por isso que o ideal é viver cada dia como se fosse o último, já não dizem? Que um dia a gente acerta, mas o melhor é que um dia, quando a gente acertar, a gente vai tranquilo. Pô, eu fiz o que me era o melhor para ser feito. Então esse conceito de erraticidade vem nisso. E a gente tem que prestar muita atenção para não ficar apegado a esse planeta. Que senão, quantas vezes aqui a gente ouviu o Espírito dizer que, pô, não estou enxergando nada, está tudo escuro. Ele tenta ficar agarrado nesse nosso planeta, na existência que era dele. Há relatos nos livros, né, de espíritos que conseguem ver o próprio corpo definhando, né, enterrado ali. Então é necessário que a gente seja capaz de desapegar. Boa noite. Posso participar da aula? Claro, seja bem-vinda. Escolha uma cadeira. Tá? Então é fundamental que a gente seja capaz disso. Entender que tem um ponto, e a hora que isso terminar, deixa aí. Tem um colega nosso que morou aqui pertinho, Rubem Alves. Ele era de Boa Esperança. Um cara fantástico. Ele escreveu um livro do A Menina e o Pássaro Encantado. E esse pássaro ele voava por um lugar e as penas dele ficava colorida de acordo com o lugar. Então ele ia para um lugar onde tinha neve, a pena ficava branquinha. E ele sempre voltava para conversar com uma menina e ele contava as experiências dele. Olha, eu vi neve, era gelado. Contava todas as experiências. E essa menina sentia falta quando esse pássaro voava de novo para um novo lugar. E um dia ela armou uma arapuca, prendeu o passarinho. Prendeu, trancafiou ele. E o passarinho ficou triste, começou a perder a pena. Aí ele falou, poxa, mas eu te amo, por que você fez isso comigo? Ela falou, não, eu também te amo. Ele falou, não, mas isso não é amor, não. Eu volto porque eu te amo. Eu não posso ficar preso. O amor não aprisiona. Então você amar a família, né, também tem essa carga e essa responsabilidade de saber a hora de deixar ir.
para que a gente não seja aquele que está acorrentando ninguém e também nem fique acorrentado num futuro, certo? Bem, então, basicamente seria esse. E aí esses estados do espírito, como eu estava dizendo, vai muito a esse esclarecimento. Mozart, nessa entrevista, fala que lá os espíritos vivem até 500 anos, contando em anos nossos aqui, terráqueos. Então aqui a gente vive no máximo 100, 120, tem pessoas que chegam, né? Lá vivem 300, 500 anos. Justamente por isso, por esse grau de consciência mais elevado, por esse entendimento muito maior do que a gente tem aqui por enquanto, certo? Então é fundamental a gente entender que há muitas moradas na casa de meu pai. Ele está falando também, olha, há muitos lugares diferentes para cada tipo de espírito. A gente pode ser um espírito bom o suficiente para ir para Júpiter, ficar numa boa, ouvindo música boa junto com o Mozart lá, eu fico imaginando as plantinhas dançando e cantando, e você lá assistindo, feliz da vida, os passarinhos cantando, olha que maravilha. Ou você pode ir para o umbral inferior, ficar comendo sopão lá, né? Possibilidades há aos montes, há inúmeras. A gente escolhe para onde você quer ir. Tudo vai depender do que você faz aqui. Olha que bom, a gente tem a chance de escolher o que a gente quer fazer. O Espiritismo ele cataloga mais ou menos e classifica esses mundos, né? Aqui estão 4 deles, 5 na realidade, né? Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então naquela foto da NASA, você olha, tem ela aqui de novo. No meio desse monte de estrela vai ter um monte de planeta que eles chamam de mundos primitivos. Talvez a gente tenha passado isso lá na época do dinossauro, talvez ou coisa parecida, em Neandertal, né? Onde o que impera é a lei da força, né? Sobrevive o mais forte, come aquele que é mais forte. A segunda classificação há mundos de prova e expiação, que dizem que é o que o planeta Terra ainda é. Onde domina o mal. Eu não gostei de ler isso. Eu prefiro onde o bem está se desenvolvendo. Então, Kardec, que me permita a ousadia, é onde o bem ainda está se desenvolvendo, porque a gente vê muita coisa boa por aí, afora. Eu, pelo menos, olho para o rostinho de vocês, acredito que vocês façam mais coisas boas do que ruins aí. E eu espero que eu também esteja nessa conta, fazendo mais coisas boas que ruins. Um terceiro ponto, mundos de regeneração, que dizem que é para onde o nosso planeta Terra vai agora. É um outro estágio, ele vai mudar, vai migrar esse estágio, né? Dizem a classificação dos espíritos, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas de luta. Olha, você ainda tem coisa para haver aí, tem alguns errinhos que você precisa corrigir, mas a coisa é bem mais leve do que a gente vê hoje aqui, nesse nosso planeta, né? Um quarto é os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Aí eu acredito que é onde o bem já está muito mais desenvolvido, não é? E os mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Curioso porque algumas tradições dizem que esses mundos celestes ou divinos são as estrelas, propriamente ditas. Então o nosso Sol é onde habitaria seres do quilate de Jesus, Buda, pessoas com esse grau de consciência, né, elevado. E esses mundos, a gente pode comparar como se fosse escola, um monte de escola diferente, né? E cada uma dessa escola tem os anos letivos, né? Então, aqui seria o grupo, do 1º ao 5º ano hoje, eu acho que é isso, né? Do 1º ao 5º ano. E que você vai passando do 1º, 2º, 3º, a hora que chega o 5º ano, o planeta Terra não tem mais o que te ensinar. Aí eles te mandam para Júpiter, por exemplo. Talvez não seja para lá que a gente vá de cara, né? Mas aí te manda para Júpiter. Aí lá vai ter outra coisa para você aprender. Aí é como se fosse passar para o ensino médio, né? 2º grau, não sei como é que está a classificação hoje. Tá? Então é mais ou menos por aí essa linha de raciocínio. E a ideia do nosso planeta estar em transição é que não está tendo muito tempo da gente ficar reprovando.
Se a gente ficar reprovando demais, logo logo vão mandar a gente para outra escola. Mas sabe-se lá para onde vai ser, né? E essas classificações e essas diferenciações, elas não acontecem só entre os planetas, mas dentro do próprio planeta. Olha que legal. Não é à toa que a gente nasceu aqui no Brasil. Essas duas tabelas, a primeira tabela de cima, Índice de Desenvolvimento Humano, eles levam em conta para ranquear isso aí, os países, saúde, educação e renda. A Noruega é o melhor país para se viver. A Noruega é o melhor. Aí por que você nasceu no Brasil e não nasceu na Noruega? Você podia estar no bem bom lá, ouvindo Mozart, tranquilo, perto de uma lareira, umas horas dessa, numa boa, curtindo a paisagem, aqueles vales. Mas não, a gente está no Brasil, preocupado, é crise, é coronavírus, é política, é violência, é insegurança. Por que será? O que a gente tem para aprender aqui? Tem que lembrar da escola. Tem alguma coisa para a gente aprender e tomara que seja logo, senão a lição repete. E os espíritos estão alertando que já não tem muito tempo, né? Essa tabelinha de baixo fala sobre a expectativa de vida. O país com a maior expectativa de vida, Mônaco, 89 anos. Mozart falava que em Júpiter o pessoal vive de 300 a 500. Eu gosto de estar aqui no planeta Terra, eu acho gostoso aqui, agradável. Se a vida pudesse ter 300 anos, talvez ia ser melhor, né? Daria para curtir mais. Daria para curtir mais, né? Então, e a gente, aqui no Brasil, a expectativa é de 75 anos. Qual a diferença daqui para esses outros planetas? Para esses outros países? O que eles já sabem? O que a comunidade ali já sabe que a gente ainda não aprendeu? O que tem de tão diferente para eles, no modo que eles se relacionam, para o modo como a gente se relaciona aqui? Tudo isso é coisa para a gente observar, aprender, mudar, adaptar. Uma das últimas coisas que esse evangelho traz é uma frase de Santo Agostinho, né, que Santo Agostinho psicografou isso para o médium. Ele diz que o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Essa é a chave da evolução. É você não ficar preocupado com o que o outro está fazendo. Se o outro está indo ao centro, se ele está indo no terreiro de Umbanda, se ele, enfim, seja lá o que ele estiver fazendo. É ficar preocupado com o que nós estamos fazendo. A gente fala isso quase que em todas as palestras, né? Será que hoje eu consegui ser um pouquinho melhor do que ontem? Será que hoje eu consegui desempenhar o meu papel um pouquinho melhor? Eu consegui ser um pouquinho mais gentil com as pessoas, com os animais, com plantas, com a vida que me cerca? Aqui ainda a gente fica preocupado com o que o outro está fazendo. Fica preocupado se o que ele vai fazer, ele está tirando vantagem de alguém. E se a gente não ganhar nada, aí a gente fica bravo. Aí quando a gente ganha, a gente, pô, legal. No Japão, no Oriente, eles ensinam que no contraste nasce a consciência. Não é à toa a gente nascer num país cuja marca seja a corrupção, cuja marca seja o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho pode ser tão bom. Quanta coisa a gente já não vê de gambiarra que brasileiro consegue fazer e que é positivo. O problema é que a gente, tendo essa inventividade toda, usa isso para o mal. Usa isso para deslizar através da lei, conseguir burlar e acontecer atrocidade, igual a gente tem acompanhado aí nos noticiários. Se a gente usasse essa inventividade, essa criatividade para o bem, vai saber se o Brasil hoje não ia ser a referência do mundo para esse IDH. Por enquanto é sonho meu, longe de acontecer. Mas aí Raul Seixas falava, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade.
A partir de hoje, eu espero que vocês estejam sonhando com isso junto comigo. Olha só, já consegui uma comunidade. Logo a gente transforma o mundo, talvez. Não pode ter pressa, né? O mundo é vasto, o universo é gigante. E a gente ainda vai ter muito tempo para conversar, para aprender, para evoluir. Eu espero encontrá-los sempre aqui com saúde e bem. Muito obrigado, boa noite. Amém.